Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do meu perfil no Instagram. Nós temos hoje como convidado, e na verdade aquele mesmo esquema, ele me convidou a princípio e eu o convidei então para fazermos a live aqui no meu perfil, porque para variar o meu celular não funciona aceitando convites. Então entrará daqui a pouco aqui Guilherme Freire para falarmos dos clássicos e sua importância para o Brasil. Calma que eu ainda estou me ajeitando aqui para ver se vai funcionar tudo bem, tá tudo ok. Só aguardando o Guilherme entrar, parece que ele já está aqui. Vamos ver se ele... boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Nossa, já temos 100 pessoas, quase 100 pessoas aí. Pronto, deixa eu... Tá entrando aí Guilherme Freire. Ô, Olá, Guilherme. Rafa, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. E como eu já Tudo expliquei aqui no início, eu já disse ao pessoal que, para variar, eu fui convidado, mas convidei de volta para nós fazermos no meu perfil, uma vez que eu não estou conseguindo aceitar convites, há uma paralisação. Aí você disse que já aconteceu com o seu celular, né? Algo Já parecido? aconteceu comigo algumas vezes. Inclusive, eu fico da minha esposa aqui do lado, ó. Porque daí, se acontecer alguma coisa, eu troco para da minha esposa. Mas ultimamente está dando certo. É, que bom, que bom. Então é isso, seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Te passo a palavra já para você iniciar a nossa conversa. Claro, claro, que maravilha. É uma alegria muito grande estar tendo essa conversa aqui. Eu já acompanho seu trabalho faz uns bons anos, assim, já. Antes de Brasil Paralelo, antes dessas coisas todas, já acompanho e tal. Até o círculo de De contatos, assim, estudos clássicos, né? de estudos clássicos, tal. Até um pessoal de Santos aqui da aqui tem o pessoal É de Santos mesmo? sempre encontra e fala: "Ah, sim, aqui em Curitiba tem uma galera que veio de Santos, lá em São Paulo também sempre tinha", e aí Sim. acaba que cruzam as referências, né? Eu fiquei bem feliz também quando foi nomeado para a Biblioteca Nacional. Eu não lembro as datas, mas mais ou menos quando eu estava saindo do governo federal, estava chegando assim, lá, então foi uma Novembro de coisa mais ou menos assim. 2019, a coisa foi É, anunciada e eu tomei posse em dezembro, 2 de dezembro. perfeito. Foi mais ou menos isso. Eu já tinha saído e aí você chegou, mas foi bem bacana. E, enfim, é uma alegria muito grande estar falando aqui com você, porque também eu li algumas coisas que você escreveu recentemente e daí já começo puxando a discussão com isso, né? Nem vou pedir para você se Bora. apresentar, porque normalmente eu peço para o pessoal se apresentar, mas fala duas coisas. Uma, que você já é super conhecido aqui do pessoal. Segundo, que é no seu perfil, então já tem ainda mais essa. Exatamente. Mas ó, o prazer é Mas meu, obrigado pelas palavras iniciais aí. Eu realmente eu também já conheço um pouco do seu trabalho. Digo um pouco porque eu acompanho faz tempo, mas não com tanta profundidade. Eu vi que você começou fazendo muitos grupos de estudo e os grupos pareciam muito interessantes em São Uhum. Paulo. Aí depois aí você foi trabalhar, se não me engano, no Ministério da Educação, agora está em Curitiba. Eu não sei se você está com algum trabalho formal ligado ao governo do Paraná ou não, mas eu sei que você já esteve envolvido com vários trabalhos, tanto do ponto de vista formal, aí, ligado ao governo, quanto do ponto de vista de ser um fomentador cultural, né? Você já organizou grupos, já fez algumas coisas acontecerem. Então, só para também o meu público, já que estamos no meu perfil, saber um pouco de você. Se você quiser, continua a apresentação, fica à vontade, e aí podemos partir para o tema. Eu comecei mais ou menos a dar aula de filosofia há uns 7 anos, né? Realmente eu viajei assim, em várias cidades do Brasil. Quando eu tinha uns 20, eu viajei o Brasil todo criando grupos de estudo, cara, para poder o pessoal se organizar e estudar. Essa era a minha. Fizemos coisas parecidas, então. É, e aí viajava, ia nos lugares, tal. Vim aqui para Curitiba algumas vezes, fui para Campina Grande, conheci lá o Taiguara em Campina Grande, para o Rio de Janeiro, rondei o Brasil assim mesmo, né? E aí eu dava, por um bom tempo, eu dava aulas aqui no interior do Paraná para empresários, dei aula pro pessoal do ITA lá. Então, basicamente, eu era um professor meio itinerante, né? Comecei num grupo de estudos também a dar aula, que era do professor Marcos Boeira. Ele faltou um dia, falou para eu falar, daí botaram na internet, um monte de gente assistiu, daí começaram a me convidar. Eu falei, cara, eu vou Ah, fazer disso legal. mais ou menos da vida, né? Eu No lembro desse governo eu comecei. grupo, gosto muito do professor Boeiro, aliás. Fico aqui Ele é um muito bom, abraço né? para ele. O Marcos é sensacional, né, cara?
E aí foi isso, dei uma aula sobre o Chesterton e minha vida mudou completamente a partir desse momento. Tinha sido 2 meses depois da minha conversão. Eu me converti com a Terceira 2 meses antes, tinha me convertido estudando São Tomás de Aquino, e desde então encarei isso como a minha missão de vida, né? Levar um apostolado da verdade, né? No governo, de fato, eu fui convidado para ser secretário adjunto da Juventude, e atualmente eu estou como chefe de gabinete da Secretaria do Planejamento aqui no governo do Paraná, né? Legal. Mas é bem bacana, mas a minha missão principal é na educação, é no estudo, assim, tal, e na filosofia. Também fiz graduação, mestrado em filosofia, né? Fiz na PUC de São Paulo, mestrado. Mas, enfim, é um pouco isso, assim, sobre isso o pessoal demonstrou bastante empolgação aqui na live. Então, são coisas parecidas, assim. Basicamente, sim, para a gente começar, eu queria te colocar isso, porque eu vejo que todo mundo percebeu que houve uma mudança grande no Brasil, cultural e tal, e você vivemos uma época que no Brasil você falar de ideias mais conservadoras, não sei o que, era uma coisa completamente alheia, assim, a tudo. Eu lembro ainda, imagina, uma vez que Era underground, né? Quase proibido. Era totalmente underground. No meu colegial, assim, eu lembro, por exemplo, uma vez que eu falei que os Estados Unidos não era um país genocida, que oprimia todos, não sei o quê, e isso escandalizou as pessoas no redor. Assim. Era um negócio que estava assim tinha um clima de aridez intelectual tremenda, né? Então, você falar que era conservador é uma coisa quase extremista, né? Uhum. Hoje isso já se tornou mainstream de certo modo. E o modo como eu vejo, daí eu queria ver sua opinião também, é o seguinte, na verdade, grande parte dessa mudança foi por causa de uma via intelectual. Foi por conta de estudos, foi por causa de fato, as pessoas começaram a ver o embasamento intelectual de determinadas ideias, que arejaram um pouco assim, o clima no Brasil. E eu queria ver, na sua opinião, se é isso mesmo, se esse desenvolvimento intelectual teve um papel essencial, né, ou dos mais importantes, e se, veja, continua sendo o caso, ou seja, lá atrás foi o caso que a mudança deu para uma via intelectual, isso continua sendo, porque às vezes a gente vê, e também queria a sua opinião sobre isso, muita gente está empolgada com ação política, com outras coisas, né, que são coisas relevantes, longe de mim achar que elas não são relevantes. Mas o trabalho intelectual propriamente, às vezes não é tão colocado em evidência, ou a importância dele, né? Sim. Então eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre isso, né? Eu acho que eu vejo de modo parecido com você. O que aconteceu aqui no Brasil, a despeito de nós estarmos vivendo um momento político bastante diferente daquele no qual fomos criados, né? No ensino fundamental, médio e até na universidade. Eu não sei sua idade, mas provavelmente quando você fala do ensino médio eu já estava na universidade fazendo filosofia ou direito. Então, lá na ocasião, eu realmente notava que se eu me expressasse... Eu era líder estudantil, hein? Se eu me expressasse contrariamente às visões mais tidas como intocáveis, né? E não eram nada intocáveis, elas mereciam sim reflexão, mereciam revisão, eu já sofria uma certa, no mínimo, um mal olhado, mas no máximo beirava agressão. Graças a Deus, eu era conhecido como o maluco da filosofia, tinha um cabelo até o meio das costas, tudo, a galera não mexia, porque eu era um líder não só da filosofia, eu acabei virando do DCE mesmo, olha só, eu tenho o DCE na minha biografia, tá entendendo? E aí, lá na ocasião, as pessoas me enxergavam como, né, o maluco da filosofia e não mexiam fisicamente comigo, mas havia muita pressão, sim, muita pressão sobre as pessoas para que elas, não é só para que elas pensassem da mesma forma, era para que elas não pensassem. Eu vi ali que havia um esforço justamente para que não aparecesse o ambiente de liberdade de pensamento e de expressão que poderia colocar em risco aquelas crenças muito duramente por eles. A bem da verdade, eles fizeram um esforço tenaz para impor tudo isso, né? Então, depois de muitos esforços para eles conseguirem criar uma hegemonia, o sistema de liberdade não funcionava mais, porque eles usufruíram da liberdade de expressão que veio aí na onda da redemocratização, justamente para criar uma hegemonia. Ou seja, a partir da liberdade sim, eu te digo o que você pode pensar e o que você não pode pensar. Então, sim, e aí eles criaram perseguição para quem pensava um pouco diferente. Esse é mais ou menos o contexto de quando eu era estudante. Mas agora, o Guilherme, o que eu enxergo é que nós estamos numa circunstância em que já houve uma eleição vitoriosa por parte aí
de uma reação a essa esquerda culturalmente hegemônica. Mas essa reação, ela vem, digamos assim, ancorada num movimento que viu que as promessas feitas pelos governos anteriores, fossem do PSDB, fossem do PT, que eram os partidos que de fato giravam a roda aí dos cargos, né? Foi percebido que isso não era tão adequado, que eles tinham problemas, e alguns até estavam metidos com crimes seríssimos, inclusive com vínculos com criminosos internacionais. As pessoas acordaram para esses fatos, teve a questão da corrupção, a questão do povo comum não aguentar mais ser, digamos assim, representado por pessoas que falavam em nome do povo, mas que de fato não tinham nada a ver com eles, e coisas assim. Aí houve uma crise generalizada, mas uma parte dessa crise, ela foi digamos assim, gerada justamente por quem aproveitou as margens de liberdade que havia. Por exemplo, o professor Olavo de Carvalho. O professor Olavo de Carvalho, ele aproveitou uma pequena margem de liberdade e ia aos cotovelos, inclusive muito dessa retórica combativa ainda permanece na linguagem dele. Ele conseguiu abrir caminhos para outros estudos, para incentivar outros autores, outros caminhos intelectuais, e aí ele criou também um sistema de formação de seus alunos, do qual faço parte, e que trouxe novos ares mesmo, novas visões, novas concepções. Eu acho que ele foi o grande responsável por abrir um caminho. Muitas outras pessoas com esse caminho aberto fizeram outras opções, seguiram outras vias, criaram outros modelos também interessantes. Mas acho que ele é o primeirão mesmo, que desde o início da década de 90 mostrava a hegemonia cultural e abriu aí, digamos assim, um primeiro caminho na selva. E aí depois muitos outros seguiram, e outros aí também criaram os seus próprios caminhos com base, eu acho, nessa primeira abertura. E agora o que nós vivemos? Só para terminar essa primeira fala, que eu já estou falando demais. Eu vejo que nós vivemos um momento em que, chegado ao poder, né, ao poder político, nós identificamos que isso ainda não é suficiente para conquistar a liberdade, sabe? Porque justamente as mentes ainda não são controladas pelas canetas daqueles que estão à frente da política, graças a Deus. Mas, por outro lado, elas são controladas, em muito, por aqueles que estão à frente dos veículos de grande mídia e da docência. Da docência, seja para os pequenininhos, seja para os adultos que estão sendo formados profissionalmente e intelectualmente. Então, o que nós precisamos aí prestar atenção? Falta todo um trabalho, e eu concordo plenamente com você nisso, falta todo um trabalho sério de cunho intelectual, e isso eu não gosto de fechar num único modelo. Algumas pessoas entendem que não, tem que seguir o caminho independente. Outras pessoas dizem, não, temos que ir para o acadêmico. Eu acho que temos que seguir todos em alguma medida. Algumas pessoas vão mais para o lado acadêmico, outras vão mais para o lado independente, outras, como eu, seguem um caminho ou outro. E uma mistura de vários caminhos, né? Sim, eu fiz um mestrado, não terminei, mas fiz um mestrado em Direito Internacional e agora eu estou fazendo em História do Direito Brasileiro. E então, assim, eu acho que é possível, sim, entrar na universidade. Algumas pessoas acham, pô, tem que ser fácil? Não tem que ser fácil, gente. É difícil, tem professor que exige uma visão única, tem professor que é muito revoltado com pontos de vista diversos, não importa. Tenha força e em frente, né? É preciso conquistar o seu lugar, mas eu não sei o que você acha disso tudo. Não, eu acho que é por aí. Veja, tem algumas coisas sobre isso, né? Uma sobre a universidade, cara, primeiro assim, também vai lá e aguente, né? A universidade persegue e tal, as pessoas precisam se formar nela também, porque determinados espaços serão ocupados, independente de você estar lá ou não, eles vão ser ocupados. Eu mesmo, cara, eu já peguei o microfone uma vez em evento da PUC de São Paulo. Veja, PUC de São Paulo, para quem... Eu conheço. Google, PUC de São Paulo, e vejam lá como que é o negócio. Eu já falei, gente, tudo é pichado lá. Até os alunos devem ser pichados. Tudo, né, não sei o quê. Cara, a direita era o PT na PUC de São Paulo. Tal. E perfis assim. E eu, sinceramente, já peguei e falei, gente, nunca existiu Idade das Trevas, e, na verdade, a filosofia medieval foi um dos auges da filosofia, num congresso de filosofia. E terminei o mestrado, tô vivo, tô inteiro, tô tranquilo, tive nota máxima no mestrado, me formei e tal. Então, assim, o fato é que é totalmente viável sobreviver nesse meio, apesar das dificuldades. Claro, você vai ter que estudar 2, 3 vezes mais que os seus colegas. Isso é uma coisa para defender alguma outra linha, seja católica, seja o que for. Você vai ter que, basicamente, estudar mais que os colegas, mas é possível. Mesma coisa, conciliar. E isso, cara, eu fiz assim, conciliei o mestrado
com o trabalho full time, no caso, e tendo filhos, então com 2 filhos pequenos. Então, o pessoal acha que essas dá coisas para fazer. impossíveis. É lógico. É totalmente viável. E isso é uma coisa que eu sempre vi. Você também é um cara que fez várias faculdades, teve várias aulas ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu acho que algumas pessoas têm. As instituições têm problemas, mas algumas pessoas têm uma repulsa das instituições um pouco. O caminho independente às vezes é muito útil, mas às vezes também é bom se utilizar as instituições. Então eu vejo que tem uma. Eu concordo 100% com o que você falou. Uma coisa que eu vejo também sobre a política é o seguinte: a polis, no fundo, assim, a comunidade política, ela busca o bem, a subsistência, evidentemente, portanto, uma certa estabilidade, uma certa ordem. Mas a palavra ordem já, obviamente, remonta a outras coisas mais elevadas. Em síntese, para Aristóteles, o fim da comunidade política é a daimonia, é o bem da alma. A boa intermediação, né, que o pessoal traduz por felicidade, eu já me aflijo com isso, porque eu é bom e daimon é o intermediário entre o céu e a terra. Daimonia, literalmente, é boa intermediação entre o céu e a terra, que muitas vezes medievais traziam por beatitude, então já me aflige. E o bem da alma, evidentemente, ele é conectado com a razão. A busca do bem da alma é conectada com a razão. Se você não tem, você pode até trazer paz no sentido físico, você tem um país que não está em guerra, em que a segurança melhora, você pode até ter uma maior prosperidade econômica. Mas se de fato as pessoas não buscam o bem da alma, a comunidade política não atinge o seu fim último, ela atinge o seu fim imediato. Então, evidentemente, você pode votar num candidato muito bom, ter uma presidência muito melhor que você teve em outras situações, uma economia melhora, a segurança melhora e outras coisas. Mas a atividade política imediata não consegue trazer o bem da alma. Esse é o problema. Então, é necessário ter, como nós estamos fazendo aqui. Aqui nós estamos fazendo estamos, de certo modo, em comunidade, certo? Uma relação conjunta, buscando o bem comum. E esse trabalho, eu acho que às vezes as pessoas relevam a importância dele, porque eu diria que todo esse movimento começou com uma mudança desse perfil, com várias pessoas que influíram para isso, e essa mudança desse perfil, as pessoas falam, cara, agora não, teve uma mudança eleitoral, não sei o que, é isso que é o ponto. Não, não é esse que é o ponto, tem todo um trabalho, a educação toda nossa está entregue, não tem busca do bem da alma, coisa nenhuma, em todas as esferas, universitária, básica, não sei o quê, e mesmo pessoas muito bem intencionadas, às vezes não têm o conteúdo filosófico, doutrinal, religioso que seja, para conduzir as outras para o bem comum. Elas podem ter a boa intenção, a inclinação para o bem, uma certa percepção da lei natural, vamos falar assim, você tem um feeling da lei natural, não quer ir contra a lei natural, sei lá, como pós-modernos, como outros, né? Mas, de fato, mesmo que as pessoas tenham uma inclinação boa, precisa ter o trabalho de depuração, de explicitação, de análise, de síntese dos princípios, para poder elucidá-los, né? E aí eu vejo que entra o papel, por exemplo, falo assim, a Biblioteca Nacional, né? Vamos pegar o exemplo assim Muita gente às vezes fala, cara, a Biblioteca Nacional é parte da alma do que é o país. Você quer conhecer a pessoa, você vai lá e você vê os livros dela. Eu estou vendo os seus aí no fundo, você já tem uma noção clara da pessoa, outros vão ver aqui, o pessoal às vezes comenta, o cara tem o Tolkien no livro, no fundo ali e tal. Esse tipo de coisa, os livros são a janela para você entender aquilo que está direcionando a alma da pessoa, claro. Se isso não é bem cuidado, a curadoria disso, eu diria que nós não, como país inteiro, nós não estamos bem direcionados, né? Sem dúvida, a Biblioteca Nacional tem primeiro esse objetivo de preservação, né? Preservação dos nossos maiores bens culturais. Aí eu sou suspeito para falar, mas eu acho a biblioteca a principal instituição cultural, uma vez que ela justamente guarda os tesouros, ela é a guardiã dos tesouros aí da cultura brasileira, entre os quais, né, é bom você ter trazido esse caso. Eu sempre digo uma coisa, eu não falo aqui como presidente, eu estou falando como como minha pessoa, Rafael Nogueira, eu não falo desde um posto, né? Mas eu também estou lá e sou o presidente, então é bom você ter trazido esse assunto, porque eu estive conversando esses dias e pedi até que me ajudasse, como subsídio até para essa live, o Daniel Fernandes é um amigo e ao mesmo tempo um assistente na biblioteca, e ele sabe mexer muito bem nos sistemas dos mecanismos de pesquisa, e eu consultei para o seguinte, eu acho que vai ser legal a gente mencionar nessa live com o Guilherme Freire como é que a pessoa pode aproveitar a BN
para estudar sobre os clássicos. Porque, a princípio, bom, o que seria o estudo sobre os clássicos? Evidentemente, você vai pegar os grandes livros e vai lê-los. Aí tem toda aquela miríade de questões que eu trato muito constantemente, por isso que eu achei que não era bom tratar de novo com você, justamente de como fazer a seleção, como fazer a leitura, tudo isso eu tenho vários outros conteúdos espalhados aí pela internet, mas existe uma coisa que personaliza para o brasileiro esse estudo dos clássicos. Nós temos digamos assim, uma trajetória de leitura de intelectuais que leram os clássicos e, ao mesmo tempo, grandes pensadores brasileiros que também escreveram e podem ser chamados de os nossos clássicos, entre os quais muitos clássicos católicos. Então, por exemplo, se nós acessamos suplementos literários do jornal Amanhã, né, o do jornal Estado de São Paulo, do Jornal do Brasil, por exemplo, Amanhã vai de 1941 a 1950. Você tem toda uma intelectualidade católica, vibrante, que lia os clássicos e os interpretava a moda brasileira e católica. Assim, uma coisa que isso está um pouco perdido, e as pessoas podem acessar e recuperar isso a partir dos instrumentos da Biblioteca Nacional. Então, só para dar um exemplo de como, de fato, ela é a guardiã, né, da alma, da memória nacional e da identidade nacional, e como que os católicos podem fazer um bom uso disso, né? E o pessoal que reclama da universidade, é bom lembrar que a universidade foi fundada pela igreja. E as universidades são as instituições por excelência, né, cujos instrumentos, programas e mecanismos desenvolvidos por séculos conseguem preservar também conhecimentos e transmiti-los. Eu acho sim que as universidades foram aparelhadas, eu acho sim que elas não vivem os seus melhores momentos. Nós temos uma vigilância ideológica, sim, e se você tem um emprego numa universidade e não se comporta adequadamente, sofre perseguição, sim. Se até nas redes sociais precisa se comportar como alguém mais ou menos de esquerda, senão você pode sofrer um mal olhado. Mas mal olhado é uma expressão engraçada, mas eu quero dizer que você vai ser mal visto e ao mesmo tempo amaldiçoado. Então, assim, as pessoas vão te odiar. Mas se você, por exemplo, quer recorrer aos instrumentos que estão disponíveis por aqueles que guardaram a memória nacional para uma outra época, a BBN pode ajudar. Olha só, o Daniel preparou para mim aqui, por exemplo, o que você pode conhecer na nossa hemeroteca digital, né? Tem um ponto aqui, o renascimento da inteligência católica brasileira, né, que começa com a reconversão de Joaquim Nabuco e se formaliza em 1921. Com a criação da revista A Ordem, primeira revista de intelectuais católicos no Brasil. E aí você vai ver nomes, cara, como Cornélio Pena, Luz Cardoso, Otávio de Faria, Gustavo Corsão, João Camilo de Oliveira Torres, Alfredo Lage, José Geraldo Vieira, Tasso Silveira, Murilo Mendes, Jorge Lima, Augusto Frederico Schmidt. E, cara, tem vários outros ainda, se você for ver, por exemplo, nas letras, né, o seu Moroso Lima, Álvaro Lins, o próprio Otto Maria Carpo, Alcântara Machado, Jorge Lima. Eu vou ficar falando dos nomes aqui, eu vou na minha área de história, né, tem o João Camilo de novo, Pedro Calmon, Hélio Viana, tem um monte de gente, você está entendendo? Que poderia ser consultada por essas pessoas. Você está se sentindo sozinho na universidade? Acessa os mortos, né? Vai conversar com essas pessoas, traz essa tradição de volta. Eu acho que isso é um caminho que pode ser feito tanto pela universidade, porque trabalhos acadêmicos a partir desses jornais, por que não têm sido feitos, né, Guilherme? Podem ser feitos. Ué, é só encontrar um professor. Certeza. Não é? Um professor que esteja disposto. Cara, eu mesmo, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu entrei em crise, né, existencial. Eu vi, assim, fui numa festa da faculdade, as pessoas bêbadas, daí eu cheguei na minha tudo quebrado, os professores falando do Stalin, eu falei, cara, onde é que eu vim parar da minha vida? E o que me salvou, o que mudou minha vida foi a biblioteca. Eu comecei a fugir das aulas, comecei a ir para a biblioteca da faculdade e me fechar lá. Lá, entre as coisas, eu achei uma caixa. Essa caixa selada, tinham fechado com um esparadrapo. Daí eu abri e tinha os livros do professor José Pedro Galvão de Souza, que tinha sido um dos fundadores, da PUC de São Paulo. E o primeiro que me chamou a atenção foi lá, tinha a introdução à nova ciência da política do Eric Voegelin. Já era um primeiro que eu abri ali, né? Tinha dois, já um de direito natural. Aliás, foi por causa disso que eu conheci o grupo do Marcos, do professor Marcos Boeira, porque eu comecei a pesquisar direito natural e ele comentava sobre esse assunto. Daí eu achei ele num artigo que ele tinha escrito do site Mídia Sem Máscara, um artigo sobre direito natural. Meu pai falou, dou uma aula com ele, foi assim que dou aula com ele na faculdade, assim eu encontrei o Marcos. Mas eu achei o Zé Pedro numa caixa selada. Na ocasião ninguém. Olha que fantástico.
pouca gente conhecia. E foi nessa biblioteca que eu comecei a ler Platão, Dostoiévski, não sei o quê, e comecei a desencadear meu processo de conversão, seja intelectual, espiritual, as duas foram completamente unidas. Mas foi a biblioteca que salvou minha vida inteira mudou por causa da biblioteca. No caso, Que a biblioteca da legal. PUC, claro. E eu acho que, ao mesmo tempo, para muita gente, a biblioteca pode ser esse caminho, porque, gente, Pode. é assim, todo mundo reclama, falta interlocutores. Primeiro que tem alguns bons interlocutores para conversar. Na Vídeo que nossa a gente época está era mais conversando difícil. aqui, muito mais difícil. Na faculdade, eu lembro quando eu comecei, quando eu me converti, por exemplo, ao catolicismo, eu só conhecia uma pessoa que fosse à missa, que era minha avó. Fora essa pessoa do meu círculo social, não conhecia ninguém que fosse à missa. Então daí você já tira. Então não tinha muito o que conversar, quanto mais gente que lesse esses assuntos. Agora, eu diria assim, a biblioteca é um canal maravilhoso para esse estudo, vocês encontram interlocutores também, mas a melhor forma de encontrar interlocutores é por meio dos livros. Porque quando você encontra o livro adequado, você encontra os interlocutores. Parece besteira, mas não é. Vídeo que a gente já comentou vários livros, eu já tenho uma empatia aqui, só de você comentar os livros eu já sei já tem uma recepção. Eu falei do Zé Pedro, você já se empolgou. Então, os livros Sim. são canais também para interlocução intelectual, né? É claro, você tem toda a razão. E hoje em dia muita gente, nem todo mundo tem acesso a uma biblioteca boa como a da PUC, né? Você fez onde? PUC São Tá. Paulo? PUC São Paulo, é. Então, a biblioteca é muito boa. Eu estudei na Católica de Santos e lá, quando eu fiz filosofia, eu era um dos únicos que tinha acesso ao acervo, acesso direto. Eu era um dos queridinhos das bibliotecárias, porque eu também vivia lá. E aí eu encontrei muitos tesouros lá, entre os quais as obras do Mário Ferreira. Eu ainda não tinha conhecido tanto pelo Olavo, um pouco antes de conhecer o Olavo, já conheci obras do Mário Ferreira. Como filósofo, eu fiquei muito estimulado com aquilo. E tinha a coleção inteira e eu descobri que no Instituto de Filosofia de Santos ele já tinha vindo falar, etc. E muitos outros livros. E eu via lá, você vai compondo, né? E dá uma sensação de que você é esmagado pelo excesso, né? A biblioteca te dá um pouco isso. Você tá começando, você vê aquela multidão de obras e você pensa, meu Deus, como eu sou ignorante. Mas esse é um passo que já te traz a humildade necessária para conhecer mais. Aquele que não sabe nada, ele é muito arrogante e ele acha que sabe muito mais do que sabe. É bem aquela síndrome de Dunning-Kruger, né? Quando você realmente se vê diante de uma biblioteca, você se depara com a tua ignorância. E aí você também percebe que você não vai conseguir. Na verdade, a natureza é Abarcar isso. tudo aquilo, né? A natureza é isso, mas às vezes Deus não é tão eloquente, porque você vai olhar para o céu, para o mar, para a terra, você vai ver que você não vai entender tudo até o final da sua vida. Mas diante de uma biblioteca, a coisa acho que é mais explícita ainda. Então você vai perceber que, não, meu Deus, eu preciso me organizar, saber o que eu vou querer estudar, como é que vai ser. E aquela visão da multidão de autores pode te dar uma ideia assim de plano de vida para estudar, essa percepção de que o estudo pode fazer parte da tua vida cotidiana. E aí as pessoas que são católicas também têm que organizar nas suas mentes como é que isso se adequa à vida católica, mesmo porque existem algumas pessoas que têm uma visão dentro da igreja contrária aos estudos, e isso pode levar a Sim. problemas. Tem algumas outras pessoas que, por sua vez, entendem, desde uma perspectiva talvez mais protestante, só deve ler catequese, né, o catecismo e a Bíblia. Então, assim, ou Sim. só a tradição, ou só as encíclicas. Então, assim, é preciso também trazer esses assuntos. Mas, voltando à biblioteca, há muitas pessoas que hoje estudam por ensino à distância. E aí a biblioteca é uma biblioteca online que nem sempre é tão estimulante quanto essas de que a gente falou. Mas as pessoas podem procurar as bibliotecas públicas em suas cidades ou vão ao acervo da Biblioteca Nacional pela internet, que tem tudo isso que eu falei e muito mais, entendeu? Então eu estou trazendo, eu fixei aqui o comentário do Daniel Fernandes, que é um intelectual católico que eu acho que vai despontar aí em breve também. Eu insisto que ele faça mais e mais obras aí também reunindo essa documentação, porque ele está muito habituado a fazer essas pesquisas. E, Guilherme, a gente tem muita coisa para investigar a respeito aí de como é que pela via da leitura dos clássicos, da intelectualidade de cada um na sua, você, por exemplo, foi pelo direito, encontrou os autores ligados ao direito, mas e pela literatura, né, e pelas ciências, e pela filosofia, tem vários caminhos que eu entendo, foi assim que eu me converti desde um ponto de vista talvez um pouco mais intelectual, isso não digo com superioridade, talvez com inferioridade, aquele, não, eu preciso, a fé dependeu muito do avanço da razão.
E Sim, muitos sim. intelectuais passaram por isso também. Eu comecei a perceber que, né, parece que a saída mais inteligente é desse intelectual católico aqui. A visão mais inteligente é essa aqui ensinada pelos caras. Eu comecei a ver, meu Deus, parece que é realmente aquele que se esforça sinceramente chega na verdade. A gente não precisa ter medo de ler os textos, né, em geral, porque se eles tiveram fragmentos da verdade, eles estão colaborando já com a tua própria visão do real criado por Deus. Mas não sei o que você tem a dizer sobre isso. Por Não, exemplo, com a questão que eu certeza, te com jogo é que certeza. tem muitos católicos contra as leituras dos clássicos. E aí eu não vejo com bons olhos. Mas aí é uma contradição de termos, né? Católico quer dizer universal. Você sabe, uma coisa, você chega lá na Basílica de São Pedro, tem lá um obelisco com um crucifixo em cima. A igreja abraça o mundo, porque ela ama o mundo, mas não o mundano, certo? O mundo como mundano é inimigo. Mas o mundo enquanto saber perene, a igreja abraça. A igreja, o panteão, que era o lugar de culto de todos os deuses, hoje é a igreja dos mártires. Tá lá em Roma, você vai lá, vai estar lá o Rafael Sanzio, está enterrado lá no antigo panteão, mas que é a igreja dos mártires. Então a igreja... E o bronze, o metal que era de lá do panteão, foi lá e fez o baldaquino da Basílica de São Pedro. Então, todos os dias o Papa vai lá e celebra a missa com o metal do lugar onde sacrificavam os cristãos, que está lá em volta, né? Então, a igreja sempre abraçou as coisas, a arte... Imagina, o guia de estudos que eu fiz lá, a capa é o livro de Kells, que é a arte viking, a arte do norte da Europa, mas transformada de uma maneira cristã. E aí fizeram o Evangelho de São João, que é um grande clássico. A igreja sempre teve esse caráter de abraçar as coisas, que alguns católicos têm uma visão de rejeitar os clássicos, ou de pensar que tudo tem que ser estritamente catequético. Bom, a ausência dos símbolos, né? Tem gente que, por exemplo, eu gosto de divulgar muita obra do Tolkien, o pessoal fala isso é gnose, né? Não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, que dirá então literatura medieval. Pega para ler, por exemplo, uma coisa maravilhosa como o Sir Gawain, o Cavaleiro Verde, que é um grande clássico, o maior livro medieval da Inglaterra medieval. E o Sir Gawain tem a bruxa Morgana lá no livro, e os católicos da época não viam nenhum problema em colocar um personagem que era a bruxa Morgana, que era vilã no caso, mas não viam problema nisso. Então esse certo purismo tal da coisa é contraproducente, ele não desrespeita encontrar o saber perene. Outro livro, indico olhos fechados sobre isso, é aquele... Carta ao Jovem sobre a utilidade da literatura pagã de São Basílio. Tô até com ele aqui. Tá com ele aí? Eu gosto muito desse livro. Maravilhoso. Sim. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso. Eu queria contar uma história pessoal também, que você contou uma coisa, eu fiquei com ela na cabeça. Quando eu comecei a estudar, eu nunca fiz um estudo, nunca. Vocês podem me crucificar aqui e tal por causa disso. Nunca fiz um estudo detalhado da obra do Mário Ferreira dos Santos, porque toda vez que eu encontrei desorganizada. Então eu li alguns livros, mas eu não tive nenhum tipo... Como eu vi que não dava para tirar daqueles livros que eu li uma filosofia organizada, um começo, meio e fim, por causa da forma como eles foram organizados mesmo, eu não me afirmo como tendo uma opinião sobre a filosofia do Mário Ferreira dos Santos, não tenho opinião nenhuma. Só que eu sou extremamente grato por uma coisa, a biblioteca pessoal dele, parte dos livros que eram dele, eu estudei filosofia medieval por eles. Porque o lugar desse grupo de estudos com o Marcos Boeira tinha a biblioteca pessoal do Mário Ferreira dos Santos. E daí lá tinha as anotações dele. Então, na verdade, eu comecei a estudar com os textos de filosofia medieval e tinha as notas dele. Então, São Tomás, Duns Scotus e tal, um dos primeiros comentaristas que eu vi era ele que comentava na mão dele mesmo, arriscado, e ele conhecia tal, sublinhado. Muito. Então, eu tenho uma gratidão especial por essa coisa. Mas sem perder o assunto, já passando a palavra para você, eu acho isso. Quer dizer, eu acho que a visão católica autêntica, ela encontra o que tem de saber eterno, evidentemente não é relativista religiosa, não é mistura de todas as religiões, não é nada disso e tal. Definitivamente não é agnóstica, mas ela é universal, ela abraça o que tem de verdade em todas as coisas. E isso, e discerne, separa o que é o joio do trigo, discerne e abraça todas as coisas. Então eu acho que quando a pessoa tem um zelo, às vezes é bem intencionado, mas num zelo catequético de separar e excluir a cultura disso, muito pior para a igreja, né? Porque, na verdade, São Tomás de Aquino não teve problema nenhum em citar Aristóteles, que era pagão, Pseudo Dionísio, outros tantos, os interlocutores... Sim, citava os estoicos, Cícero... Os estoicos, o direito romano e não sei o quê, e articulava todos eles.
Agora, o que ele fazia? Viu que era bom. O pessoal, várias pessoas mandando monarquia já, tal, não sei o quê. Aliás, sobre isso, o Zé Pedro Galvão de Souza escreveu muito bem também, em defesa da monarquia e tal. Mas, enfim, eu acho que o discernimento daquilo que é bom é fundamental. E essa é uma coisa que eu combato, na verdade, esse tipo de fechamento para a leitura dos clássicos, né? Seja da literatura, todos que sejam, né? Eu concordo com você, porque tem uma frase interessante do Otávio de Faria, justamente no suplemento Amanhã, de 1946, no qual ele dizia que a literatura reflete ou deve refletir o que há de mais profundo no homem, o homem imutável e eterno, continuará no centro da obra literária. Guerras, revoluções, massacres, nada jamais conseguirá tirá-lo dessa posição ou alterar sua natureza no que tem de mais profundo. Como a obra literária de qualquer época, a obra literária deste após-guerra terá que ter esse homem imutável e eterno no centro de sua concepção. Mas é inegável que, ao situar esse homem no tempo, terá de refletir as modificações gerais verificadas na vida social e política da época. Eu complemento isso, bom, a literatura tem mais alguns textos aqui separados, a literatura, de alguma medida, seria a autobiografia do homem. Eu não lembro quem disse isso, eu li aqui na coletânea, mas a autobiografia não de uma personalidade, mas do homem, certo? E conhecendo então, a partir da literatura, esse homem eterno, nós nos aproximamos mais da realidade da natureza humana. Mas ao mesmo tempo eu lembro quando Santo Agostinho defendia que cada ser humano, cada nascimento é uma originalidade, é uma alma especial, e a Hannah Arendt, que fez doutorado em Santo Agostinho, pegou muito isso para falar do nascimento, do novo. Eu interpreto que, ao mesmo tempo em que existe pela literatura, essa espécie de autobiografia do que o homem vive, imaginou, viveu, possibilidades humanas, emoções, raciocínios, existe também a necessidade de continuar o esforço literário, porque o homem também descobre novas maneiras de viver. Então, há essa relação do homem eterno com o homem se desdobrando e se descobrindo naquilo que tem de original, e por isso é preciso não só da absorção da literatura, mas também da produção da literatura, e é por isso que, bom, pela leitura e por todo esse trabalho, eu gostaria que algumas pessoas se estimulassem a escrever, né, Guilherme? Que maravilha! Eu estou fazendo esforços para escrever na área de história, mas não dá para cada um de nós fazer tudo. Então é preciso que haja contistas, romancistas e intelectuais católicos que façam análises também mais interessantes do que essas análises só da política do dia. Nós precisamos sim dar esse mergulho para águas mais profundas, né? Com certeza. Você veja, por exemplo, uma vez eu estava lendo o João de Escatimburgo, fez uma defesa eloquente do caráter tomista do Camões, inclusive das partes que são ditas como platônicas. Essa é uma coisa que praticamente só ele escreveu. E eu estava lendo aquilo falando, gente, isso aqui, primeiro que assim, eu estou vendo comentadores, na época eu estava pesquisando comentadores do Camões, vários, né? E eu falando, cara, esse brasileiro aqui é o cara que está falando isso, não tem outros que estão fazendo isso. E às vezes a gente não valoriza esses próprios nossos que fizeram esse esforço. Quando você fala da literatura e a literatura de ficção, por exemplo, no Camões, você tem uma função múltipla da literatura. Uma é de guiar o espírito nacional, que é uma coisa que quando você perde essa função, você perde tudo. Então, quer dizer, toda grande literatura tem disso. O Brasil, se você pegar pelo Camões, ele é filho de Roma, porque Portugal é filho de Roma. Sim. E, portanto, toda a continuidade da jornada de retorno à casa da Odisseia, que passa pela Eneida, você tem uma extensão para as grandes navegações, como você sabe muito bem. Ao mesmo tempo, tem uma função linguística. Esse mesmo canto nacional, que tem um legado de gerações e tudo isso, tem uma função linguística fortíssima. Sim. Você tem os paradigmas da língua que vão ser usados por gerações, e várias coisas linguísticas que nós falamos vêm do Camões. Ao mesmo tempo que tem isso, tem um aspecto lírico, que conecta o homem com a harmonia, com os ritmos harmônicos da ordem, que conecta, portanto, a linguagem com as harmonias do cosmos. Então, nos restitui numa função harmônica, que é parte da lírica. Ao mesmo tempo que tem isso, tem todo o drama da alma humana, buscando se encontrar, todos os seus desafios, com toda a busca pelo autoconhecimento. E, além de tudo isso, ainda tem uma jornada espiritual, que é esse drama da alma humana estendido com Deus que também encontra o homem, e que esse drama espiritual tem um componente existencial fortíssimo, que é o seguinte: nós estamos numa luta aqui
entendendo o que está acontecendo conosco e buscando, portanto, um norte para conectar com aquilo que é eterno, que não nos é imediato na nossa frente, né? Então, quando você olha, eu peguei nesse exemplo do Camões, praticamente toda literatura, ou grande literatura, tem esses elementos, praticamente todos esses elementos incluídos. Sim. E esses elementos, vejam, eles não são substituíveis. Você não vai pegar, por exemplo, um livro de metafísica. Claro, ele aborda, de certo modo, tudo isso, mas não é do mesmo modo que é articulado, é outro tipo de articulação. A articulação das possibilidades não é tão presente nele, é outro tipo de discurso. E aí que eu acho que está a grande perda de não se ter literatura, porque também, claro, a produção literária, e aí eu acho que tem muita gente que erra nisso, porque às vezes o pessoal quer fazer, cara, você é escritor tal, e quer ser criativo, mas a criatividade depende da tradição, só tem criatividade na medida que tem tradição. Se não tem tradição, não tem criatividade autêntica. Criativo é quem parte do que já existe e inova a partir disso. Quem começa do nada, tem as suas luzes da criação, não inova, certo? Então, porque às vezes o pessoal pensa, o Mozart, aquele Mozart hippie, né, do Amadeus, né, ele acorda e contra o Salieri, que faz partitura, estuda o Mozart, vai lá e tem uma inspiração na cabeça dele e faz uma canção. Isso de fato não existe, simplesmente porque Mozart, no mínimo, teve que estudar as partituras, todas as coisas para poder fazer isso. Não existe isso. Essa noção de que o conhecimento... Isso foi escrito... No caso, o Milos Forman era hippie, realmente queria propor essa tese contra a tradição, né? Mas, independente, o ponto a tradição é fundamental para ser criativo, é indispensável. E hoje nós temos uma necessidade gigantesca disso. Parece que há uma esterilidade. Veja, com toda a melhora que teve em algumas áreas, né, alguma certa melhora na área política que teve, sem dúvida, razoável, melhora em muitas coisas, ideias estão circulando, às vezes há uma esterilidade de espírito, nas pessoas, você vê claramente, assim, que não e essa esterilidade de espírito tem muito a ver com a falta de entendimento do reino das possibilidades. Tanto que a gente está falando aqui, muitos dos caras que já estão entendendo o que a gente está falando são pessoas que fizeram uma jornada literária, que chegam na sua obra, que conta desses aspectos, né? E aí conseguem entender o personagem, né? Porque senão o cara fala assim, esses aí são dois caras que estão aí diletantes, tal, no estudo, não sei o quê, não tem a visão de quem está passando fome, entendeu? Os caras não entendem qual é o negócio e tal. Então, o horizonte existencial fica muito limitado. E uma discussão como que a gente está tendo aqui já não entra mais, já não é mais apreciada pela alma, né? Claro, claro. É óbvio que eu vejo que algumas pessoas são mais capacitadas para ir longe nesse caminho, mas em alguma medida, a difusão dessas ideias e dos próprios clássicos, eu acho que abre o país para novas capacidades, inclusive as espirituais, que estão bastante adormecidas por uma falta de compreensão, de capacidade intelectual, porque tudo foi materializado. E os clássicos, como você bem disse, eles apontam já, é como se eles fossem pré-revelações, eles apontam para o alto, eles apontam também para esses valores que depois o cristianismo vai solidificar, por exemplo, os valores de pátria, né? Você já vê isso, né, na Ilíada, o valor da família, você vê claramente na Odisseia, o retorno de Odisseu, e como você bem explicou, a fidelidade, a lealdade, não só não só da esposa do Odisseu, mas também do Heitor, né? E o seu autossacrifício, tudo isso exemplifica virtudes e em alguma medida aponta, né? Como se o cristianismo viesse coroar as tradições, né? De Jerusalém, de Atenas e de Roma. Ainda que Roma tenha castigado nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece é que ela foi reabsorvida depois, porque justamente Roma, aquelas cidade que conquista o mundo todo conhecido, ela depois é conquistada pelos cristãos desde dentro e a partir daí se torna o seu grande farol. Então, e quem que preservou isso depois de todas aquelas invasões bárbaras, invasões muçulmanas? Muita gente diz, foram os muçulmanos. Isso é um tanto equivocado. Por um lado, eles preservaram uma parte. Por outro, não. Foram mosteiros, foram bibliotecas cristãs, foram a Igreja Católica. Então, a Igreja preserva isso e nos entrega, né? A igreja nos entrega. A biblioteca é uma tradição e muito que dessa remonta aos preservação mosteiros. Cultural nos muçulmanos
eram de reinos cristãos que foram conquistados pelos muçulmanos. Por exemplo, os cristãos siríacos, por exemplo, na Anatólia, por exemplo, no Egito, a Biblioteca de Alexandria e outros que... Então, na verdade, muito disso que se fala da preservação muçulmana da cultura era de cristãos dentro do mundo muçulmano, né? Uma coisa meio avessa, né? Até aquela tese de que Aristóteles só teria sido preservado pelos muçulmanos já foi combatida na França, né? Parece que existia cópias em mosteiros franceses. Então nós observamos o seguinte, essa tradição nos foi legada, justamente pelo que você falou. Os portugueses são exemplares nisso. Aí algumas pessoas pensam, não, porque existe o combate hoje a isso, né? Existe o combate a esse legado civilizacional, porque seria, de alguma forma, a civilização patriarcal, a cultura machista, e todos esses istas que todos conhecem. Né? Essas coisas horrorosas, mas ao mesmo tempo, se você reparar bem, Portugal ele passou por diversas e sucessivas conquistas, né, de grupos, de povos bélicos. Só que sempre o que restava? A cultura romana. Por quê? Porque ela era prenhe de explicações sobre o universo e também de capacitações para a vida na polis e para a vida espiritual. É por isso que quando chegam os bárbaros, os visigodos, eles precisam no reino visigótico manter o clero, porque o clero entendia de leis, entendia dessa capacidade espiritual, entendia de organização, enfim, da vida humana. Eles mantiveram a visão cristã. Quando vêm os árabes, eles de alguma forma também preservam os cristãos cobrando impostos, mas eles também tinham uma visão religiosa, civilização. Você vê que é preciso uma visão religiosa mais profunda, né? E eles acabam também aprendendo muito com a parte clássica. E depois, quando eles são retirados, né, da Península Ibérica, o cristianismo volta a elevar a cruz como representante de todo esse legado. E a gente agora vai deixar escapar por uma nova, digamos assim, invasão bárbara. Qual que é a civilização que estão tentando pôr no lugar, eu pergunto? Quais são mesmo os valores que estão tentando colocar no lugar? Esses valores são capazes de formar seres humanos. Eles dizem que eles estão fazendo isso tudo por generosidade, por bondade, mas eu acho que essa parte de original, né, tem a parte eterna e original. O pessoal entende tradição só como algo posto e acabado, e pegam os piores momentos da história, para dizer que aquilo é cristão. E esquecem todos os melhores. As criações de hospitais, as criações de escolas, de universidades, tudo isso esquece. Só se lembram das partes piores. As partes piores são cristãs. Aí eles fazem essa comparação com valores, ou seja, o ideal na cabeça deles, com valores maravilhosos, comparando com realidades de milênios, né, de prática, e mais de um milênio, e aí ficam com a visão de que a cultura atual é superior a tudo que já houve no passado, e sem perceber que, inclusive, os direitos, quando eles são consagrados nos séculos XVII e XVIII, inclusive pela Revolução Americana depois, os direitos naturais estão propagados por John Locke, o direito de se rebelar, o direito à dignidade humana, tudo isso já estava contido na escolástica. Só não tinha sido propagado, divulgado, ampliado para líderes populares. O iluminismo é um fenômeno de, ao mesmo tempo, materialização, secularização, mas que tenta resgatar alguns aspectos medievais em detrimento de uma modernização e centralização do poder no rei. Só que todo mundo esquece esses detalhes. Então, não há civilização para colocar no lugar. Os fundadores dos Estados Unidos citam São Roberto Bellarmino quando vão falar da divisão de poderes, mas citam em detrimento de Montesquieu, às vezes. Isso aí é totalmente fora do que é dito, né? Lá, os Federalist Papers, tem lá a referência. Sim, São Roberto Bellarmino é um exemplo da chamada doutrina, né, do governo misto. Ele desenvolveu muito aquilo que tinha sido criado a princípio no diálogo político de Platão, que tinha sido desenvolvido por Aristóteles em A Política, e posteriormente também pelos ciclos políticos com Políbio. Mas em Bellarmino você vai ver a aplicação de tudo isso para a formação institucional e hierárquica da igreja. É óbvio que isso foi aproveitado. E aqui, o que eu estou estudando de História do Direito é justamente a recepção dessa ideia aqui no Brasil. E eu observo a doutrina do governo misto muito presente. Ai, que bacana esse estudo. Você sabe, outro dia eu estava lendo, eu peguei para ler, fui fazer uma live aqui, comecei a estudar direito romano, né? Eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas que eu uso aqui no dia a dia do Estado, né? Eu raramente comento sobre as coisas do Estado e tal, mas, por exemplo, que você tem uma lei, você precisa de um decreto regulamentando a lei. Isso é a coisa mais banal, está lá no direito romano.
Lei de Não é? conflito de interesses, está lá Tá no tudo direito. no direito romano. Tá Aí quando tudo, você vai tá ver tudo. também essa coisa, valorização da mulher, aí você pega muito da Idade Média, não é o que pintam. As mulheres eram Insti- muito valorizadas, havia líderes, havia Instituição, rainhas, havia, né, santas, enfim. instituição de grupo de trabalho para executar política pública, está no direito romano. Tá no direito romano. Cara, é surreal. O dia a dia do governo, você aprende mais com o direito romano, o dia a dia do governo. Dia a dia, assim, de coisa que eu vejo na prática, que todo dia tá lá no governo fazendo um monte de coisa e tal, há quase 2 anos, acho que vai fazer 2 anos que eu tenho de governo agora. Basicamente, as coisas estão constando lá em Isidoro, Sevilha. E aí, quando você vai ler, recentemente eu fui ver, porque eu já tinha lido antes o Tratado da Lei de São Tomás, né? E tinha lido tal sem as referências. Mas daí agora eu comecei a enxergar as referências, porque daí ele cita lá Túlio, cita lá o Digestos, cita lá as Tá vendo? instituições, cita lá não sei o quê. E daí agora eu Gente, comecei ele a absorveu a tradição romana. E tem gente católica etimologia. que quer ser mais católico que Santo Tomás. Não, não, não existe isso. Não existe isso e assim, o dia a dia do governo. E daí a gente ouve assim, não, você tem que ser prático, você tem que ser pragmático. Cara, pragmático é você conhecer isso. Porque o que eu já tive de dor de cabeça, às vezes, no dia a dia lá do Estado, pessoal que não sabe diferenciar o decreto da lei, do não sei o que e tal, que você pega, às vezes, gente que não sabe diferenciar. É, e tava lá no direito romano, tava lá no Cícero, às vezes. Então, eu acho que o que acontece conosco, que às vezes uma ânsia de pragmatismo, uma ânsia de precisamos resolver problemas, né? Essas coisas todas, o pessoal não volta nas fontes. Mesma coisa economia. Eu estava lendo uma crítica fizeram ao São Tomás, falando, poxa, o São Tomás, na economia, o preço justo. Aí eu fui ler lá o negócio do preço justo, que eu falei, pô, os caras falam tanto que a porque parece, a princípio, né? Parece aparência. O São Tomás tinha a doutrina do preço justo, e daí veio o Karl Menger, 500 anos depois, daí ele salvou a economia. Daí eu peguei para ler o livro do Karl Menger, peguei para ler o livro do São Tomás e falei, bom, vamos comparar e vamos ver se. Sim. E na verdade, quando você abre, primeiro, São Tomás de Aquino nunca teve a ilusão de que aquilo que os medievais chamavam de escassez e necessidade, que é um conceito agostiniano, determinava o preço da prateleira. Não tem nenhum momento falando que não é isso. Aliás, ele achava que ele exatamente assim, que dá a relação entre escassez e necessidade, que é oferta e demanda. E, aliás, tem um livro do John Miller, saiu um vídeo meu no YouTube sobre isso hoje, que o John Miller fala isso. Na verdade, o Adam Smith ajudou a excluir um pouco dessa ideia e tiveram que resgatar. Daí o Calvin faz um trabalho para tentar resgatar Olá. ideias que já tinham sido pedidas, que estavam na escolástica tardia, que estavam até no próprio São Tomás essa. Então, esse é um princípio básico, até porque a crítica do Mises ao Karl Marx, que é muito famosa, é baseada em oferta e demanda, que é os princípios essenciais da economia. Mas, enfim, o ponto todo é o seguinte: quantidade de coisas, de problemas que a gente está se batendo, que a gente está indo lá, não sei o quê, que já estão nessa tradição. Então, na tradição. Então, E Guilherme, dá para estudar um monte dessas coisas nas universidades. Por exemplo, eu cito aqui, eu com sou da área de certeza. História do Direito. Eu repito, estudar a História do Direito brasileiro, você vai pegar a abolição da escravatura, você vai encontrar muita argumentação que tem por base o cristianismo e, sobretudo, a escolástica tardia. Eu garanto, você vai pesquisar sobre as fundamentações da Carta de Direitos aqui no início da nossa primeira Constituição. Você não vai encontrar só referências aos iluministas, é óbvio que vai encontrar, mas está sempre mesclado também com essa parte da escolástica tardia. E cadê os livros sobre isso, Guilherme? Não Eu tem sozinho nada. não vou conseguir. Eu estou presidindo a maior biblioteca da América Latina, sétima maior do mundo. Estou escrevendo sobre a recepção dessa teoria do governo misto e dos poderes aqui na independência, só que sozinho não dá para ir adiante disso, entendeu? Eu ainda dou Com aula. certeza. Precisamos de muita gente. Gente, tem lugar para todo mundo. Tem gente que tem um pouco de ciúminho, né? Que vê alguém brilhar, alguém estudar. A gente precisa de uma multidão. Não tem isso. Precisamos nos unir para todo mundo Cara, estudar assim, tanto uma parte. faz. Gente, tanto faz. Ó, quem que vai destacar, quem vai não sei o quê, a galera não sei o quê. Gente, pra mim, assim, alguém me perguntou, cara, se você foi ser refutado. Eu falei, pra mim ser refutado é a melhor coisa. O cara chegar e falar, Graham, você tá errado. O cara vai provar pra mim que eu tô errado. Ele já me poupou um ano de estudo. A gente avança, um ano. Agora, o cara tem que refutar de verdade. Não é só falar, o cara lá tá falando besteira. Tudo bem, mas vai lá e prova que tá errado. É a melhor coisa. Então, na verdade, assim, quem tá realmente buscando a verdade, a gente não tem que ter medo disso, gente, de tá botando a cara a tapa e tal. Claro, a gente tem que ter medo de se fechar, é do orgulho, do nosso soberba,
que nos fecha para descobrir a verdade, que a gente quer ser o cara que brilha mais, quer que aparece mais que o outro. Isso. Tanto faz, cara, tanto faz. Isso daí não é o ponto. Ah, não, mas é o princípio lá, vão aparecer mais, isso aqui. Não, não é isso. O princípio é descobrir a verdade. Porque nós vamos morrer. Essa é outra. Eu começo a aula de religião do colegial, primeira aula, todos vocês vão morrer. Exato. E aí os meninos ficam assim, caramba, tal. E é fato, vão morrer. Morrer todos nós vamos. O que vai ficar de legado? O que é que você vai olhar e falar, essa foi minha vida? Não é o quanto você brilhou. Não é o quanto dinheiro você ganhou. Não é quantos dígitos o cara faturou na internet. Não é qual que foi as titulações, que eu sou super a favor que se tire as titulações, mas não são elas que vão sobrar. O que vai sobrar é aquilo que você viveu, faça a verdade e o bem que foi trazido para as pessoas. O bem, a beleza e a verdade que você ajudou a direcionar as pessoas para ele, né? Porque você não é o detentor delas, mas você aponta para eles, assim, sendo bem platônico, agostiniano, você aponta para elas. Então, eu acho que esse é um princípio, você tocou numa coisa maravilhosa, a recepção da Hannah Arendt, né, de Santo Agostinho, que é o seguinte, cara, a verdade depende da abertura, da humildade para o mestre interior, para nós ouvirmos. Se nós encontramos o fundamento da verdade. E o que acontece hoje é que a gente quer, o cara que solta o negócio e aparece, pô, eu apareci mais que o outro. Na verdade tem que ser o cara que desaparece. Às vezes é o cara que desaparece que é o cara que vai resolver. Eu, por exemplo, cheguei lá, tudo bem, tive lá, ajudei a construir várias coisas e tal. Mas, cara, tanto faz. O ponto é, o que eu tô falando é verdadeiro? É aí que tá o que eu acho que você vai concordar. Se for verdadeiro, ali está Deus presente de certo modo. E se não for, ali estou eu atrapalhando, eu com as minhas. Então, quando é verdadeiro, é Deus que tem o mérito. E quando não é verdadeiro, daí sou eu que estou atrapalhando o negócio. Então, quanto menos eu atrapalhar a coisa, melhor. Então, eu acho que esse que é o trabalho, muitas vezes, é parar de atrapalhar, né? E tem os lugares, né? Todo mundo tem seu lugar e sua importância aí. A pessoa, por exemplo, que está mais quietinha desenvolvendo livros ali, pode ter uma importância extraordinária. O outro que aparece, ele por um lado também está se expondo mais a ataques, está se expondo mais ao ódio, está se expondo mais à inveja. Está dando a cara a tapa, está sendo corajoso. Muitas vezes o cara que faz a campanha política está sendo corajoso. Todo mundo tem o seu papel. É lógico, se alguém busca a glória para a maior glória de Deus, não é errado. Se busca a glória para si mesmo, para si. Com certeza. Então a vaidade é a glória. Agora é a glória mas tem gente, pelos motivos certos. Aí talvez você vai entender como falar. Tem gente que aparece desaparecendo. Tem gente que dá a cara a tapa, aparece publicamente muito, mas sofrendo, entendeu? Eu não sei se você entende o que eu estou falando. Sabe? Eu entendo. Sendo anônimo. Eu entendo. Sim. Agora, porque eu concordo, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. E precisamos de muito mais gente. Esse país é continental e eu vejo que a gente precisa realmente aprofundar aí as nossas investigações, diálogos, conversas, e isso vai se refletir em toda a vida, inclusive na vida política e principalmente, eu acho que é o principal, na vida espiritual. Vai terminando que faltam 2 minutos. Ah, tá bom. Olha, Rafael, uma maravilha estar aqui com você. Quer dizer, essa última parte eu não entendo como uma crítica. O cara deu indireta. Não é indireta de ninguém. Pelo contrário, eu acho que todos os caminhos são ótimos. É uma apologia da vida intelectual e não um detrimento a nada, né? Viu? Foi um prazer imenso estar falando aqui com você. Uma alegria muito grande, né? E maravilhosa a conversa, cara. O que eu vou fazer? Só vou agradecer aqui a essa altura. Não, imagina, foi muito boa a conversa, a gente pode fazer mais, porque na verdade eu tinha preparado aqui, o Daniel tinha me dado tantos subsídios pra gente tratar aqui que ficou faltando. Qualquer dia a gente faz uma no YouTube, chama ele junto, e aí falamos nós três, porque esse assunto é fantástico, é importantíssimo, é central. Agradeço você de ter tomado a iniciativa aí. Uma alegria minha, vamos marcar outra sim, que é isso, estamos juntos aqui, muito bom. Perfeito, ótimo trabalho, parabéns pelo que já tem feito, estamos juntos. Próxima vez aí que quiser a gente marca. Um grande abraço, Rafael. Falou, tudo de bom. Obrigado a todos que assistiram aí, mantivemos aí por muito tempo 200 pessoas conectadas, uma alegria isso, eu agradeço a todos, porque um assunto desse, teve até alguns momentos mais áridos aqui, é raro de ter tanta gente investigando. Vou salvar então, aí se você quiser depois fazer download, disponibilizar onde você quiser, fica à vontade. Abraço, tudo de bom. Um grande abraço.